de junho de 2015. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Sejam todos bem-vindos a um bate-papo de abertura. Vamos estar conversando sobre táticas, estratégias de mercado. Vamos estar falando sobre formas de operar. Primeiramente, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então nós possamos continuar nossa conversa. Tudo bem com o áudio e com o vídeo, pessoal? Lembro a vocês, basicamente, que o que nós vamos estar conversando aqui faz parte do conteúdo da área de análise da XP, abordando os métodos Stormer, método Bise, método Leandro e método Vlad. Dito isso, então, nós vamos já olhar o mercado, tá? E dar uma procurada dentro do que está acontecendo e entender o que tem sido as movimentações que o mercado tem feito recentemente. Tá? Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês uma operação aqui que eu estou deliciado, que é o boi. O boi gerou uma operação de venda muito interessante aqui. Veja que aqui é o gráfico de 60 minutos do boi. Ele vem trabalhando no gráfico diário numa tendência de baixa. Veja que a gente tem praticamente as três médias caindo. Temos a média móvel aqui de 20, a média móvel de 35 e a média móvel de 50, as três apontando para baixo. Tá? E a gente vê então que o papel vem fazendo topos e fundos descendentes. A gente vê que ele perdeu um suporte importante, que era o fundo em 150, fez um pullback e aí fez o recuo. E vejam que aqui ele fez um inside bar no gráfico diário, que é esse que andou aqui. Uma barra que tem a sua máxima e a sua mínima dentro da máxima e mínima do candle anterior, então isso é um inside bar. A perda da mínima do inside bar dentro da tendência de baixa motivou a continuação do movimento de venda, da pressão de venda do boi, e isso empurra o boi para baixo, já está me dando R$ 2,26 de ganho por contrato. Lembrando que o boi basicamente funciona da seguinte maneira: para cada R$1 de ganho, tu ganha 440 reais, né? 450 reais de lucro. Então aqui no caso, como eu tenho 2,26 vezes 450, a gente pode já imaginar o ganho de apenas um contrato, né? Desculpa, eu me confundi. 330, tá, 330, ok, beleza. Muito bem, nos 60 minutos, a gente vê então a movimentação acontecendo, as médias apontando para baixo, se realinhando para baixo, e a ideia aqui agora é ficar vendido enquanto elas estiverem caindo, tá? Sem nenhuma pressa para sair dessa posição. Deixa a posição a teu favor continuar o movimento de queda. Em relação ao Ibovespa, a gente olha o Ibovespa formando em cima dessa linha de tendência aqui. Então, a gente pode desenhar uma linha que pega esse fundo com esse fundo, e é exatamente o momento em que a gente está batendo agora. Tá? Então, a gente está batendo nessa zona de suporte. A gente cortou uma linha de baixa, que era essa linha aqui. Nós cortamos essa linha para cima. Tá? O movimento, então, a seguir, pelo menos o movimento que estaria sendo observado dentro de uma tendência de alta, seria, no mínimo, o reteste do topo anterior em 58.573 pontos. Este seria o movimento mais provável, segundo a teoria de Down. A teoria de Down basicamente diz o seguinte: uma tendência é válida até que ela seja revertida. Bom, se a tendência é válida até que ela seja revertida, e a única forma de reverter a tendência é com um pivô de baixa, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós estamos dentro de uma tendência de alta, num prazo mais longo, e automaticamente ela ainda continua sendo validada. Ela ainda não foi modificada. E ela só se modificaria se nós efetivamente tivéssemos a perda desse suporte que está estabelecido aqui em 52.470 pontos. Então, se a gente perder 52.470 pontos, então neste caso específico nós estaremos revertendo a tendência para uma tendência de baixa, e aí obviamente as posições compradas estarão sob risco. Tá? E aí nós teremos que tomar muita cautela naquelas posições que estão na compra. Tá? Não é o que parece estar acontecendo.
O que parece estar acontecendo efetivamente falando foi que nós conseguimos encontrar compradores nesta região de preço que seguraram o Ibovespa nessa faixa uma, duas, três vezes, mas ao mesmo tempo nós temos realmente uma pressão de venda no Ibovespa acontecendo aqui em 54.300 pontos. Então a gente está encaixotado. Nós temos uma região de congestão, com compradores se apresentando em 52.400 e vendedores se apresentando em 54.500, 54.600. Para o lado que nós conseguirmos romper, nós vamos fazer um movimento muito intenso. Observem que isso também acontece com se a gente colocar aqui uma banda de Bollinger para nos dizer como é que está funcionando a volatilidade do mercado, a gente vai ver uma volatilidade de mercado. Não entrou minha banda ainda. Agora, observe o estreitamento que está acontecendo nas bandas de Bollinger. Esse estreitamento usualmente indica uma diminuição da volatilidade do mercado, e o mercado só diminui a volatilidade quando ele está fazendo uma coisa, quando ele está se preparando para dar uma explosão de volatilidade. Então, usualmente, a contração, que nem aconteceu aqui, é véspera de explosão. Tá? Então, normalmente, quando nós vemos as bandas de Bollinger se apertando, contraindo, que nem aconteceu aqui, o movimento a seguir é muito intenso e muito forte. Muitas vezes é possível até mesmo antever para qual lado seria o movimento. Tá? Eu teria que confirmar isso, tá? Mas a literatura diz o seguinte. Tá? Quando as bandas estão se comprimindo e os preços estão mais próximos da banda superior da Bollinger, o movimento a seguir mais provável seria uma explosão para baixo. E quando os preços estão se comprimindo e os preços estão quando as bandas estão se comprimindo e os preços estão mais próximos do que seria a banda inferior da Bollinger, que nem aconteceu aqui, então o movimento a seguir explosivo seria para cima. Tá? Se nós fôssemos utilizar esta lógica, se nós fôssemos entender essa lógica, a literatura diz que isso acontece em 80% das vezes. Sendo bem franco com vocês, eu não fiz nenhum estudo estatístico em cima disso ainda. Tá? Mas se nós estivermos dentro dessa situação, o estreitamento está acontecendo e os preços estão mais próximos da banda superior da Bollinger, o que indicaria um maior viés de rompimento para baixo. Tá? Então, neste caso, se isso efetivamente estiver funcionando da maneira adequada, e se realmente for fato, nós teríamos 80% de chance de continuar o movimento de queda, e daí seria um pequeno mastro de bandeira, que aí buscaria o alvo aqui em 48.390 pontos. Tá? Então, assim, novamente falando, essa composição de entendimento da banda de Bollinger se contraindo, ela foi criada pelo próprio John Bollinger. E é o próprio John Bollinger que refere essa situação. Banda se estreitando, os preços mais próximos da banda superior, 80% de chance de movimento para baixo. Bandas se estreitando e os preços mais próximos da inferior, 80% de chance de movimento para cima. Observe que aqui, basicamente, tem uma certa lógica, né? Qual é que é a lógica? O sujeito que está vendendo aqui, ele está com o stop muito curto. Se nós vamos considerar que o stop dele está imediatamente acima dessa máxima, ele tem um stop, vamos lá, de quantos pontos? 1,23% de stop, e um alvo dele, no mínimo, a banda inferior, seria 2,29%. Então, um robô, ou mesmo um sistema automático que fosse operar aqui, pensa o seguinte: se eu vendo aqui agora, nesse ponto, ou perto de 54.500, e coloco um stop em 54.600, é um stop de 200 pontos para um alvo lá em 52.600, para um alvo de quase 2.000 pontos. Começa a valer a pena para o robô fazer essa venda. E ele começa a fazer a venda porque matematicamente é interessante. Mesmo que ele tenha 50% de chance de acerto, se ele acertar, ele vai ganhar muito dinheiro. Se ele tiver 30% de acerto, ele ainda assim ganha muito dinheiro. Então é isso que está travando o mercado no momento. Tá? Por outro lado, se nós rompermos 54.500 pontos, pessoal, automaticamente todos os robôs que venderam aqui, que venderam aqui, que venderam aqui, que venderam aqui, que venderam aqui e que venderam aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fechar suas posições vendidas.
E se eles começarem a fechar suas posições vendidos, uá! Subimos forte. Então, esses limites que nós estamos observando no Ibovespa, eles são extremamente importantes para a definição do caminho que o mercado vai estar seguindo para os próximos dias. Tá? Observem, o mercado é uma constante luta entre compradores e vendedores. Tá? Os vendedores tentam posicionar suas vendas em preços, em pontos que seria confortável estar vendido com um stop curto e com um alvo longo. E os compradores fazem justamente o oposto. Tá? Então, assim, a pergunta é, quem está se posicionando na compra aqui, nesse preço atual, se o suporte mais próximo encontra-se apenas lá embaixo, certo? Teria que ser uma convicção muito grande de que o mercado vai subir e romper para que efetivamente apareçam compradores interessados em fazer essas tomadas de posição. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui o dólar, o Dolfut. Tá? Dolfut vem operando, vamos tirar aqui a banda de Bollinger, que ela não nos interessa no momento. O Dolfut vem operando dentro de uma congestão, tá? Ele não está numa tendência definida. Tá? Nos últimos dias ele vem consolidando. Se a gente for pensar numa tendência de prazo mais longo, é uma tendência de alta. Uma tendência de prazo mais curto é essa tendênciazinha de baixo aqui. Esse canalzinho de baixo aqui. Então ele está numa congestão. Ele formou aqui um possível pivô de alta, inclusive acionou o Mark Crisp aqui. O stop desse Mark Crisp necessariamente está abaixo dessa mínima, foi estopado ontem. Tá? Se voltar a romper aqui, teria um novo ponto de Mark Crisp de entrada. E o alvo da operação, basicamente, essa amplitude para cima em 3,187. Tá? Isso se nós conseguirmos romper a máxima de 314. Tá? Se a gente entra nos 60 minutos, a gente olha o canal de baixa que eu mencionei para vocês. Esse canal de baixa está formado. Inclusive, temos um Dunningham de baixa se formando aqui. Esse Dunningham de baixa ele vai ser acionado na perda de 3,085. Tá? Então, vai estar acionando um Dunningham de baixa. Esse Dunningham de baixa ele é a favor de uma média móvel mais longa de queda. Na verdade, a gente tem as três médias já virando para baixo. A de 50 já está virada para baixo. A de 20 querendo virar agora e a de 35 discretamente virar. Não, a de 35 está estabilizada. Mas essa perda aqui vai significativamente denunciar uma continuação do movimento de queda, tá? uma retomada da pressão baixista e vendedora dentro do dólar. Poderíamos até dizer que é um ombro, cabeça, ombro. Tá? Ombro, cabeça, ombro. Tá? E a perda dessa linha, que seria a linha de pescoço, traduziria muito sangue jorrando na tela. Tá? Então, realmente, a gente tem uma situação importante aqui no dólar acontecendo. Tá? Ok. Dito isso e observada essa questão no dólar, que até o momento está fazendo um viés mais baixista para o intradia, veja que a primeira perna foi uma primeira perna eminentemente baixista. Eu gosto muito de esperar essa movimentação para ver qual vai ser a movimentação a seguir. Muitas vezes a gente tem uma primeira perna altista nos primeiros minutos e o resto do dia é de baixa. Tá? Como aconteceu aqui no dia 23. Ou uma primeira perna de queda, como aconteceu aqui no dia 22 de junho, e o resto do dia de alta no período da tarde. Então a gente precisa ter muita cautela nessa tomada de decisão aí. Ó. Primeira perna de queda, segunda perna de queda. Esse é um outro movimento bastante plausível. Então nós temos uma primeira perna aqui de queda. Nos 60 minutos nós temos a formação do Dunningham de baixa. A perda dessa mínima poderia estar acionando uma venda. Eu acredito que não vai acontecer. Acredito que o mercado esteja trabalhando dentro desse retângulo e se aproximou de uma zona em que os robôs mais estão pensando em comprar do que em vender. E quando voltar aqui, vai ter mais gente querendo vender do que comprar. Acho que o mercado ainda está trabalhando dentro dessa congestão do dólar pelo método Stormer. Tá? Participante João coloca uma pergunta interessante. Sobre o setup da média móvel de 9,
Teria alguma alternativa de realização além da saída quando ela mudar de direção? Estou usando o setup no milho. O que você acha? João, eu entendo perfeitamente a tua preocupação. O problema do setup da média móvel de 9 é quando o papel começa a andar lateral, porque tu começa a levar vários violinos, tu começa a tomar olé de tudo que é lado. Tá? Por exemplo, eu agora estou comprado no milho, vocês estão vendo ali, comprado em 2 contratos. Tá? Vamos colocar aqui a média móvel de 9 para vocês verem. Ela deu vários olés, vários, recentemente. Porque ela dava o sinal, ó. Ela deu o sinal de compra, ela estopou. Ela entrou venda, ela entrou compra, ela entrou venda, ela entrou compra, ela entrou venda, entrou compra, entrou venda, entrou compra, entrou venda e agora deu compra de novo. Bom, a pergunta do João é, tem alguma maneira de nós evitarmos esse período de mastigação que acontece? Qualquer forma que a gente utilize para evitar essa mastigação vai nos tirar desses movimentos aqui, ó, e desses movimentos aqui, ó, e até mesmo desses movimentos aqui, ó. Então, o trabalho de utilização da média móvel de 9, João, ele é basicamente como o trabalho de um agricultor que planta 20 sementes, sabendo que dessas 20 sementes, apenas 4, talvez 5 no máximo, vão vingar. Então, apenas 4 ou 5 vão realmente florescer e frutificar. Como ele consegue ganhar dinheiro com um nível de acerto tão baixo das suas plantações? Porque aquelas que frutificam realmente dão lucros muito grandes, se tornam árvores frondosas, se tornam árvores que dão muitos frutos e o cara consegue ganhar dinheiro em cima disso. O que eu quero dizer com isso? Se tu colocar qualquer sistema de realização além da saída, tu vais podar rapidamente os lucros plausíveis que tu teria. E isso instantaneamente vai diminuir o teu nível de ganho e o teu nível de acerto. Se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar um sistema que seja matemático, tá? Vamos fazer o seguinte estudo, tá? Vamos comprar a abertura do candle seguinte. Aqui o mercado fizer com que a sua média móvel de 9 vire para cima, a exponencial. E vamos vender a abertura do candle seguinte, a que a média móvel de 9 vire para baixo. Aritmética. Esse é o sistema um pouquinho modificado, porque na verdade no sistema clássico a gente espera romper a máxima do candle que fez a média móvel de 9 virar, e a gente no sistema clássico espera perder a mínima do candle que fez a média móvel de 9, por sua vez, virar. Se nós fizéssemos isso, especificamente falando, vamos colocar aqui nos mais diversos papéis do mercado, em um gráfico diário, nós podemos observar os diferentes resultados. Veja que aqui a gente tem 37% de acerto, mas mesmo assim consegue ganhar dinheiro. E ganha dinheiro por quê? Porque o payoff é alto. Tá, ó, payoff 2.2, isso na ABCB. Observe na BEV, 40% de acerto, tá, com um payoff de 2.44. Observe vamos pegar o Banco do Brasil, por exemplo. Estou pegando papéis aleatórios. Tá? Banco do Brasil. Observe que foi 50% de Banco do Brasil nos últimos 4 anos. A gente teve um payoff de quanto? De 1,73. Tá. Isso para um prazo mais curto. Isso para um prazo mais longo, gráfico diário. A gente consegue fazer esse mesmo teste para prazos mais curtos. Por exemplo, 30 minutos. Observe o resultado da média móvel de 9 no 30 minutos, sem nenhum tipo de filtro. Não vai bem, né? A gente teve um resultado ruim aqui. Para a BEV. Para a Lupe também. Banco do Brasil não foi tão ruim, a gente até conseguiu algum dinheirinho. Isso num prazo de 4 meses. Bradesco, BBS3, BRFS. Tu vê que no prazo de 30 minutos, a média móvel de 9 vai bem em alguns papéis, mas não vai bem em todos. Ó,
Então a gente está observando que alguns papéis vai bem e outros não. Você vê que mesmo os papéis altamente direcionais, ela não vai tão bem no prazo mais curto. Ó. Tá? Bom, tudo bem. Veja que uma loja Renner, que não é um papel muito direcional, até que teve um bom resultado. Agora a pergunta dele é, tem alguma forma de fazer uma realização parcial? A gente poderia eventualmente colocar algum tipo de realização parcial. Por exemplo, uma venda em um alvo de lucro. Digamos que a gente colocasse uma venda no alvo de lucro de 1%, depois que a média virou para cima, num prazo de 30 minutos. Como é que seria o desempenho? Tu vê que a gente melhora nosso nível de acerto, mas a nossa rentabilidade cai. Se a gente colocasse 2%, Alexandre, a gente mantém um nível de acerto baixo, mas a nossa rentabilidade caiu. Por que caiu nossa rentabilidade aqui, basicamente? Porque a gente diminuiu o nosso payoff. A gente diminui o payoff. A gente não aumenta o suficiente o nível de acerto e diminui dramaticamente o payoff. Então, esta forma de trabalhar não compensa. Tá, mas eu poderia eventualmente, talvez, Alexandre, utilizar algum sistema de trailing stop, algum sistema de trailing stop que me permitisse ir levantando meu stop à medida que o mercado fosse subindo. Seria isso viável? Seria isso possível? É possível. Tá? É possível. Tá? Mas normalmente também não carrega bons resultados. Por exemplo, se eu carregasse o stop na mínima dos 2 últimos candles, a partir do momento que eu fiz a entrada, observa que eu diminuo ainda mais meu nível de acerto, eu diminuo meu drawdown, é bem verdade, mas veja que o resultado começa a ficar cada vez pior. Não vale a pena. Então assim, tá, Alexandre, e se eu fizesse um filtro do tipo assim, eu só vou trabalhar se a média móvel mais longa estiver subindo? Tá? Então eu tiver uma média móvel de 50 períodos subindo. Veja que não melhora o nível de acerto, diminui o número de sinais e a gente tem menos rentabilidade. Então, sendo bem objetivo contigo, João, depois de algumas centenas de testes que eu fiz em cima da média móvel de 9, ali a gente está vendo os resultados em cima da média móvel no 30 minutos, ela pode ser utilizada em qualquer prazo, tá? 30, 60, diário, o que tu quiser. Observando especificamente os diferentes filtros que existem e observando especificamente as diferentes formas de acomodar stops ou mesmo realizações parciais, não encontrei até o momento absolutamente nenhuma maneira de tornar o sistema mais rentável do que levar a operação exatamente desta forma, da forma mais corajosa possível. Tá? Então, infelizmente, não encontrei até o momento. Se eu encontrar, algum dia, eu aviso vocês. Tá? Mas não é uma tarefa fácil, porque qualquer sistema que tu coloque de realização parcial, tu vai diminuir o payoff do sistema. E só vai compensar essa diminuição se tu tiver um enorme aumento no nível de acerto. Na maior parte das vezes, para cada diminuição de 1% do teu payoff, tu tem que melhorar violentamente o nível de acerto para compensar aquela diminuição. Então, acaba sendo uma situação, é um cobertor curto. Né? Bota uma realização frustrada, tu aumenta o nível de acerto um pouquinho, mas diminui muito o payoff. Tira a realização frustrada, tu aumenta muito o payoff, mas diminui teu nível de acerto. Encurta teu stop, tu diminui teu nível de acerto, melhora o payoff. Alonga teu stop, tu aumenta teu nível de acerto, mas piora o payoff. Não existe como matematicamente tu driblares estas questões. Tá? E é por isso que a pessoa tem que realmente ter uma estoicidade, ela tem que estar preparada para aguentar movimentos mais complicados, né, nesse período, de forma a que consiga efetivamente não se incomodar com os vários stops que acabam acontecendo nessa situação. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui alguns ativos que estão sendo perguntados. Parente de excesso solicita uma rápida avaliação sobre MYPK3. MYPK3 no gráfico diário. Uou! Opera numa fortíssima movimentação altista. Veja que o papel
vinha numa tendência primária de baixa importante, formou agora um fundo acima do fundo prévio mais longo, poderia até ser colocado esse canal. Ele havia rompido o canal de baixa primário que ele vinha trabalhado para baixo, e ele faz um ombro, cabeça, ombro. Ó, ombro, cabeça, ombro. Está um pouquinho guenzo esse ombro, cabeça, ombro. Ele está um pouquinho rengo, digamos assim. Mas o fato é que ele rompeu essa região, e depois de romper essa região, entrou uma pressão de compra avassaladora. O alvo já foi atingido? Não. O alvo é em 14,72. Novamente falando, e a questão aqui é a seguinte: dá para comprar aqui, Alexandre? Provavelmente não é uma boa ideia do ponto de vista de relação risco-benefício. Ontem a gente já teve uma pressão de venda aparecendo que formou essa longa sombra inferior aqui. Nós estamos longe da zona de suporte. Se a gente pensar em zona de suporte no momento, a zona de suporte ela está estabelecida na resistência rompida em 12,30. Então a gente está muito afastado da zona de suporte principal. A gente tem uma média móvel de 20 também em 12,30, uma média móvel de 35 também nessa região. Então a gente tem realmente o time frame de gráfico diário em alta, o time frame de gráfico de 60 minutos em alta e o time frame de gráfico semanal agora também em alta. Ou seja, os time frames estão favoráveis para as operações de compra, mas não no momento atual. Eu esperaria o próximo recuo, e aí no próximo recuo, quando o papel se aproximasse de uma zona de suporte, eu procuraria por sinais de compra. Onde seria a zona de preço que eu espero que os compradores apareçam e se prontifiquem para comprar MYPK3? A gente vê imediatamente aqui 12,47, 12,30, é uma zona inicial que poderia se procurar por algum tipo de candle de reversão para pensar numa compra. Se a tendência estiver muito forte, o recuo viria só até 13,12, já formaria candle de reversão e romperia para cima. Então esses seriam os dois pontos específicos que eu estaria procurando por eventuais sinais de reversão e de retomada de tendência de alta. Próximo de 12,47, 12,50, entre 12,30 e 12,50, e próximo de 13,12, 13,15. Não é o que a gente está vendo no momento atual, logicamente. Tá? Para a gente, Breno solicita o BGV 15. Nós já comentamos, foi o primeiro papel mencionado do dia. Tá? Papel em tendência de baixa, estou vendido nele. Né? Para a gente, Alex Freire pergunta sobre o que foi explicado no dia 23 de junho, lá na InfoMoney, sobre o UpBar. Tá? Ficou gravado sim, Alex, vai ser colocado agora em seguida, não te preocupa. Para a gente, Carlinhos, Storm, dá uma passada na CEMIG 4, por favor. Claro, Carlinhos. Vamos olhar aqui CEMIG 4. CEMIG 4 vem operando forte movimentação baixista. O papel fez um cenário muito importante. Ele entrou nessa zona de venda aqui, ó, que era a zona do topo anterior. Não conseguiu respeitar. Fez um topo duplo. Virou a tendência para a tendência de baixa. E agora provê uma tendência de baixa potente, poderosa. Ontem entrou uma pressão de venda avassaladora no ativo. Mas vamos e venhamos, estamos nos aproximando de uma zona de presença de compra. Então aqui esperamos os compradores. Os compradores estão esperando a CEMIG pacientemente se aproximar dessa faixa de 11,34 e quando isso acontecer especificamente, eles vão estar tomando posições agressivamente em cima da CEMIG. Então, no momento, especificamente falando, tá? No momento, eu não vejo nenhum sinal de posição que pudesse estar sendo assumido, nem na ponta da venda, nem na ponta da compra, neste atual preço aqui. Eu precisaria que o papel entrasse um pouco mais na zona de compradores e formasse um candle de reversão, um Dunningham de alta de preferência, para que eu pudesse pensar em tomar alguma posição de retorno à média, de retorno à movimentação de alta ou de repique dentro da CEMIG. Tá? Nos 60 minutos, a gente observa esse forte candle aqui, inclusive poderia ser chamado, atende aqui por favor, poderia ser chamado inclusive de barra elefante, tá? Ou até mesmo uma tática de guerrilha, para que quem quiser estar trabalhando dessa forma. Né? Essa ruptura aqui acontece, nesse ponto, o stop fica abaixo da mínima. Tá? Isso seria um trade bem agressivo. Isso seria um trade bem agressivo. Tá?
plausível, certo? Muito bem, quem era? Tá. Muito bem. Então a gente pode observar aqui essa situação. Tá? Dentro da CEMIG, o papel não está interessante no momento. Acho muito ousado qualquer operação no ativo no atual cenário. Página de Ferce Ramos, Rapid 4, pode estar fazendo um fundo duplo? Pessoal, tá? Ela entrou numa zona que tem compradores, realmente. No passado, observamos que os compradores entraram aqui nessa faixa. Tá? Ela cortou uma longa linha de tendência de baixa. Tá? Ela fez uma movimentação que é essa daqui. Forma um recuo. Mais importante do que isso, se tu mensurar essa distância daqui até aqui, dá 26 dias, daqui até aqui, 31 dias, daqui até aqui, 32 dias. Nós estamos num ponto que, teoricamente, ó, nós deveríamos estar em cima de um suporte no preço e no tempo. Tá? Se a gente coloca aqui o nosso IFR de 14, para buscar algum tipo de Advanced Breakup, tá? Para tentar imaginar a possibilidade de um duplo fundo, como mencionado agora pelo Ferce Ramos, não de 2, né? Vamos colocar de 14. Enquanto a gente vai falando, o índice futuro vai fazendo um recuo bem importante agora. Ó. Observem. Essa era a linha de baixa que o mercado vinha cumprindo ao longo dessa tendência de baixa aqui. Veja que ela foi cortada aqui. Isso aqui recebe o nome de Advanced Breakup. Sistema descrito pela trader chamada Constance Brown, uma das melhores traders do planeta. E vejam que, então aqui passa a ser a nova zona de suporte do FR14 do papel. Observem também que todas as vezes que o papel bateu nesse FR14, pelo menos ele formou um fundinho intermediário, mesmo durante a tendência de baixa. Então, do ponto de vista de possibilidade de duplo fundo, eu acho que é plausível a ideia. Se a gente olha a acumulação e distribuição, nós vemos que nós temos hoje mais dinheiro dentro do papel aqui do que havia aqui. Por favor. Então aqui nós tínhamos uma quantidade de dinheiro no papel, que é outra que tem aqui. Demonstra que durante os dias de alta, o volume foi maior do que durante os dias de baixa. Tá? Mostrando que as pessoas não estão tão dispostas assim de se livrarem de CEMIG. Esta ruptura aqui, seria o sinal. Tá? Seria o sinal de uma possível tomada de posição através do modelo Mark Crisp, método Stormer. Tá? Desde que nós não fechemos abaixo desta mínima. Se fechar abaixo de 3,21, invalida a possível entrada na ruptura de 3,39. Tá? Muito bem. Participante João diz o seguinte: essa da CEMIG é figura de livro digital que você comentou na segunda, cortou a média móvel de 21, fez o pullback e despencou depois. É verdade, João. É verdade. Ficou bem caracterizado o problema na CEMIG. Bem visível. Bem observado por ti. É um sistema que eu gosto bastante de trabalhar. Ele é bem simples, eu diria. Aqui a gente vê outros casos também. Por exemplo, na Randon também foi exatamente essa movimentação. Deixa eu colocar aqui a média móvel de 20 para vocês verem. A média móvel de 20 ela vinha aqui. Ó. Aí o preço corta abaixo da média. Aí ele faz o repique. E daí ele faz isso aqui. Esse daninho de baixo. Sinal de venda na perda dessa mínima. Tá? Então aqui também apareceu um caso bem bonito desse sistema sendo trabalhado. Tá? Muito bem.
eu acho que eu não vou conseguir falar de mais nada. Vamos só dar uma olhada rapidamente de quais são os papéis mais fortes no mercado no momento e quais são os papéis mais fracos e olhar o índice futuro. Bom, o índice futuro vem fazendo um primeiro movimento corretivo, tá? Mostrando aquela sinalização que a gente tinha comentado de maior viés de baixa. Deixa eu só tirar isso aqui para o dia de hoje. Lembrando que a primeira meia hora do dia usualmente não é a primeira hora mais verdadeira. A gente tinha essa longa linha de tendência de baixa aqui, que foi rompida, fez o pullback, voltou a subir, suporte, suporte, estamos em cima de uma zona de suporte no momento dentro do índice futuro. Então, muita atenção nesse atual cenário, estamos numa zona de suporte, tem compradores que vão se apresentar aqui, compradores nessa região e aqui também. Quando a gente coloca o ponto de pivô do dia, que é uma ferramenta muito útil para day traders, a gente observa rapidamente as zonas de suporte mais importantes para o day trade. Só que eu gosto de utilizar o pivô modificado pela gente através dos Fibonacci. Então, a gente consegue localizar as zonas de suporte mais precisas. Então, onde seriam os suportes do índice futuro para o dia de hoje? Day traders, anotem aí, vai. Tá? Primeiro suporte do dia está localizado, o suporte mais próximo agora, em 54.030 pontos. Nós perdemos um suporte localizado em 54.290 pontos. Tínhamos um outro que foi testado e não respeitado em 54.450. Resistências em 54.680 pontos. Próxima resistência, 54.970 pontos. Última resistência, 55.140 pontos. Então, nós estamos mais próximos de uma zona de suporte do que de uma zona de resistência. Tá? E, portanto, traders que sejam um pouco mais agressivos estão mais procurando por algum sinal de reversão no prazo bem curto para entrar na compra e um retorno à média do que qualquer outra coisa. Muito bem. Dito isso, temos já 40 minutos do nosso bate-papo de abertura. Eu espero que vocês tenham gostado do que foi conversado. Nós estamos sempre à disposição no LS Live. Daqui a pouquinho eu acho que eu vou estar entrando, tá, no LS Live. Não sei se vai ser eu ou se vai ser o Busy, para a gente comentar o mercado ao longo do dia, operações de prazo mais curto, day trading e eventualmente até mesmo algumas operações de swing trading com vocês. Para aqueles que fazem parte do escritório da Leandro Storm na XP, o acesso é tranquilo. Para aqueles que não fazem, nós convidamos vocês a estarem conosco operando através da XP. Forte abraço a todos, até mais, tudo de bom.